Pasta 62. Cruzando o olho do javali. As chulapas continuaram a se aproximar do asa de dragão ao longo do dia. Roran observava seu progresso sempre que podia, preocupado com a aproximação suficiente para um ataque do asa de dragão antes de chegar ao olho. Ainda assim, o Tar parecia capaz de escapar da investida das embarcações inimigas, pelo menos por mais algum tempo. Às ordens de Utar, Roran e os outros aldeões trabalharam para arrumar o navio depois da tempestade e se preparar para a provação seguinte. O trabalho terminou ao cair da noite, quando apagaram todas as luzes a bordo numa tentativa de confundir seus perseguidores em relação à direção que o asa de dragão estava seguindo. O ardil funcionou, em parte, pois, quando o sol nasceu, Roran viu que as chalupas haviam se desviado 1,5 km para o noroeste, embora logo recuperassem a distância perdida. Mais tarde, naquela manhã, Roran subiu no mastro principal até o cesto de vigia, uns 40 metros acima do convés, tão alto que os homens lá embaixo não pareciam maiores do que seu dedo mínimo. A água e o céu pareciam saculejar perigosamente à sua volta, enquanto o asa de dragão oscilava de um bordo para o outro. Pela luneta que haviam trazido, Roran podia ver as chalupas claramente a menos de 6 quilômetros da popa, se aproximando mais rápido do que ele gostaria. Eles devem ter percebido o que pretendemos fazer, pensou. Varrendo os arredores com a luneta, vasculhou o oceano em busca de algum sinal do olho do javali. Roran parou assim que avistou um enorme disco de espuma do tamanho de uma ilha, girando do norte para o leste. Chegamos tarde, pensou, sentindo uma pontada na boca do estômago. A maré alta já havia passado, e o olho do javali ganhava velocidade e força à medida que o oceano se afastava da terra. Roran colocou o monóculo sobre a beirada do cesto e viu que a corda cheia de nós que o Tar havia amarrado no boreste da popa para detectar quando entrássemos na área de tração do redemoinho, agora flutuava ao lado do asa de dragão em vez de ser arrastada para trás, como seria de costume. O único fator positivo era que eles estavam navegando a favor da corrente do olho e não contra. Se fosse ao contrário, precisariam esperar até a maré virar. Lá embaixo, Roran ouviu o Tar gritar para os aldeões guarnecerem os remos. Um instante depois brotaram 2 fileiras de varas dos 2 bordos do asa de dragão. Elas faziam a embarcação parecer com um gigantesco desbravador aquático. A batida de um tambor feito com couro de boi, acompanhada pelo canto ritmado de Borden, enquanto ele marcava o tempo, os remos formavam arcos para frente, mergulhavam no mar verde e brotavam de volta pela superfície do mar, deixando um rastro de espuma. O asa de dragão acelerava rapidamente, agora seguia mais rápido do que as chalupas, que ainda estavam longe da influência do olho. Roran observava tudo que se desenrolava ao redor horrorizado e fascinado ao mesmo tempo. O elemento principal da trama, o ponto crucial do qual despendia o resultado de tudo, era o tempo. Embora estivessem atrasados, será que o asa de dragão, com seus remos e velas combinados, era rápido o suficiente para atravessar o olho? E será que as chalupas, que haviam preparado seus remos naquele instante, conseguiriam diminuir a distância que as separava do asa de dragão para garantir sua própria sobrevivência? Ele não podia dizer. O tambor marcava os segundos. Roran estava intensamente ciente de cada momento enquanto este ia passando. Ele se sobressaltou quando um braço alcançou a beira do cesto e o rosto de Baldur apareceu, levantando os olhos em sua direção. Dá para você me dar uma ajuda aqui? Sinto-me como se estivesse prestes a cair. Segurando-se, Roran ajudou Baldur a entrar no cesto. Este último deu um biscoito e uma maçã para o amigo e disse: achei que você fosse querer almoçar. Com um aceno de gratidão, Roran aceitou o biscoito e voltou a olhar pela luneta. Quando Baldur perguntou, entre aspas, você pode ver o olho? Roran lhe passou o monóculo e se concentrou em comer. Durante a meia hora seguinte, o disco de espuma aumentou a velocidade de suas revoluções até girar como um peão. A água em volta da espuma inchava e começava a subir e a própria espuma afundava e sumia de vista, sugada ao fundo de um poço gigante que não parava de se aprofundar e alargar.
O ar sobre o vórtice se encheu como um ciclone de névoa, e da garganta marfim do abismo brotou um uivo atormentado como se fosse de um lobo ferido. A velocidade com a qual o olho de javali se formava deixou Roran estupefato. É melhor você ir falar com o Uttar, disse ele. Baldur saiu de dentro do cesto. Amarre-se ao mastro para que você não seja jogado para longe. Vou fazer isso. Roran deixou seus braços livres quando se prendeu, certificando-se de que, se necessário, ele poderia alcançar a faca do cinto para se soltar. A ansiedade o invadia enquanto avaliava a situação. O asa de dragão estava a menos de 1 quilômetro do centro do olho. As chalupas estavam a menos de 3 quilômetros de distância. E o próprio olho estava crescendo e atingia a sua fúria máxima rapidamente. Pior, provocado pelo redemoinho, o vento cuspia e arfava, soprando primeiro de uma direção e depois da outra. As velas inchavam por um instante, depois murchavam e depois inchavam novamente, e o turbilhão girava em torno do barco. Talvez o Uttar estivesse certo, pensou Roran. Talvez eu tenha ido longe demais e tenha me colocado contra um oponente que não pode ser superado com uma pura determinação. Talvez eu esteja enviando os aldeões para suas mortes. As forças da natureza eram imunes à intimidação. O buraco do olho de javali estava agora com quase 15 quilômetros de circunferência, e ninguém sabia dizer quantas braças tinha a profundidade, exceto aqueles que de dentro dele ficavam aprisionados. As faces do olho se emborcavam num ângulo de 45 graus. Elas eram riscadas com sulcos rasos, como argila molhada moldada num torno de um olheiro. O uivo grave ia ficando cada vez mais alto, até Roran se sentir como se o mundo inteiro tivesse que se desintegrar em pedaços devido à intensidade das vibrações. Um arco-íris magnífico emergiu da névoa que pairava sobre a fenda rodopiante. A corrente se movia mais rápido do que nunca, fazia o asa de dragão navegar numa velocidade arriscada em volta da beira do redemoinho, diminuía em muito a probabilidade do barco sair ileso da extremidade sul do olho. Sua velocidade era tão prodigiosa que o asa de dragão pendeu radicalmente para o boreste, deixando Roran suspenso sobre a água que corria impetuosa. Apesar do avanço do asa de dragão, as chalupas continuavam a se aproximar. Os navios inimigos navegavam no mesmo ritmo e já estavam menos de 1 quilômetro atrás do asa. Seus remos se moviam em perfeita coordenação. 2 bigodes se formavam em cada proa enquanto singravam o oceano. Roran não conseguia deixar de admirar a visão. Ele enfiou a luneta dentro da camisa. Não precisava mais dela agora. As chalupas estavam visíveis a olho nu. O redemoinho ficava cada vez mais turvo em meio às nuvens de vapor branca que eram lançadas das bordas do funil. À medida que era puxado para as profundezas, o vapor formava uma lente espiral sobre o golfo que imitava a aparência do redemoinho. Então, o asa de dragão guinou para bombordo, desviava da corrente enquanto o Uttar tentava ganhar o mar aberto. A quilha trepidava na água encrespada, a velocidade do navio caía pela metade conforme o asa de dragão lutava para fugir do abraço mortal do olho de javali. Um estremecimento subiu pelo mastro, fez ranger os dentes de Roran, e o cesto balançou na nova direção, deixando-o tonto. O medo se apoderou de Roran quando eles continuavam a perder velocidade. Ele cortou as cordas que o prendiam e, descuidando completamente de sua própria segurança, ficou balançando por sobre a beira do cesto, segurou as cordas que estavam na parte de baixo e desceu tão rapidamente pelo cordame que chegou a perder contato e caiu alguns centímetros antes que pudesse se segurar novamente. Aterrissou no convés, correu para a escotilha da proa e desceu até a primeira carreira de remos, onde se juntou a Baldur e ao Brewis num deles. Eles não disseram uma só palavra, mas trabalharam ao som de suas próprias respirações desesperadas, a batida frenética do tambor, os berros roucos de Boden e o rugido do olho do javali. Roran podia sentir o poderoso redemoinho resistindo a cada remada. E, contudo, seus esforços não conseguiam impedir que o asa de dragão o estancasse. Não vamos conseguir, pensou Roran. Suas costas e suas pernas ardiam por causa do esforço. Seus pulmões doíam como se estivessem recebendo apunhaladas.
No meio das batidas de tambor, ele ouvia Uthar ordenando às mãos que estavam sobre o convés para ajustarem as velas, a fim de tirarem toda a vantagem possível do vento inconstante. 2 lugares à frente de Horan, Dahmen e Hamud entregaram seu remo para Tani e Ridley. Depois deitaram no meio do corredor com seus membros tremendo. Menos de 1 minuto depois, mais alguém desabou na passagem e foi imediatamente substituído por Brigitte e outra mulher. Se sobrevivermos, pensou Horan, será apenas porque temos gente suficiente para sustentar este ritmo o tempo que for necessário. Parecia que ele vinha remando há uma eternidade naquele ambiente escuro e esfumaçado. Primeiro empurrava, depois puxava, fazia o máximo possível para ignorar a dor que ia aumentando em seu corpo. Seu pescoço doía de tanto tempo que passou curvado sob o teto baixo. A madeira escura da vara estava suja de sangue, onde sua pele havia se rompido em bolhas. Ele rasgou a camisa, deixando a luneta cair, enrolou um pano em volta do remo e continuou a remar. Até que, enfim, Horan não conseguia fazer mais nada. Suas pernas cederam e ele caiu para o lado, escorregando pelo corredor, porque estava muito suado. Orval ocupou o seu lugar. Horan ficou deitado até a sua respiração normalizar. Depois se ergueu sobre suas mãos e joelhos e se arrastou até a escotilha. Como um bêbado enlouquecido, ele se arrastou escada acima, balançava junto com o movimento do navio e frequentemente caía contra a parede para descansar. Quando saiu para o convés, aproveitou um breve instante para desfrutar do ar fresco, depois cambaleou na direção da popa perto do leme, enquanto suas pernas ameaçavam ter cãibras a cada passo. Como é que está? Perguntou ofegante para Uthar, que manobrava a roda do leme. Uthar balançou a cabeça. Olhando por cima da amurada, Horan avistou ao longe as 3 chalupas e talvez uns 800 metros de distância e um pouco mais para o oeste, mais perto do centro do olho. As naus pareciam imóveis em relação ao asa de dragão. A princípio, enquanto Horan observava, as posições dos 4 navios pareciam inalteradas. Depois sentiu uma mudança na velocidade do asa de dragão, como se o navio estivesse atravessando um ponto crucial e as forças que o prendiam houvessem diminuído. Era uma diferença sutil e não chegava a pouco mais do que alguns centímetros adicionais por minuto. Mas já era o suficiente para que a distância entre o asa de dragão e as chalupas começassem a aumentar. A cada remada o navio ganhava força. As chalupas, no entanto, não conseguiram superar a força espantosa do redemoinho. Suas remadas foram aos poucos diminuindo de intensidade, até que, um a um, os navios ficaram para trás e foram tragados pela cortina de névoa, além da qual esperavam as muralhas giratórias de água marfim e as pedras que rangiam do fundo do oceano. Eles não podem continuar a remar, percebeu Horan. Suas tripulações são muito pequenas e eles estão muito cansados. Ele não podia evitar de sentir uma pontada de angústia pelo destino dos homens nas chalupas. Naquele preciso instante, uma flecha voou da chalupa mais próxima e ardia em chamas verdes enquanto vinha na direção do asa de dragão. A seta devia estar sendo sustentada por magia para ter voado por tanto tempo. Ela atingiu a mezena e explodiu em glóbulos de fogo líquido que grudavam em tudo que tocavam. Em segundos, 20 pequenas fogueiras queimaram ao longo do mastro de mezena, da própria vela e do convés abaixo. Não podemos apagá-las, gritou um dos marinheiros com uma expressão de pânico. Cortem o que estiver queimando e joguem no mar, berrou Uthar em resposta. Tirando a faca do cinto, Horan começou a trabalhar para extirpar uma massa de fogo verde das pranchas aos seus pés. Alguns minutos tensos se passaram antes das chamas artificiais serem removidas, e ficou claro que o incêndio não iria se espalhar para o resto do navio. Assim que o grito de, entre aspas, tudo em ordem soou, Uthar diminuiu a pressão que fazia na roda do leme. Se isso é o melhor que o mágico deles pode fazer, então diria que não há nada mais a temer. Vamos conseguir sair do olho, não? Perguntou Horan, ansioso para confirmar sua esperança. Uthar ajeitou os ombros e lançou um rápido sorriso ao mesmo tempo orgulhoso e decrescente.
Não exatamente neste ciclo, mas talvez. Não faremos progresso de verdade no sentido de deixar para trás aquele monstro escancarado até que a maré diminua de intensidade. Vai dizer a Boden para que diminua um pouco o ritmo. Não quero que eles desmaiem nos remos desnecessariamente. E assim foi. Roran remou por mais um turno, e na hora que voltou para o convés, o redemoinho estava se apaziguando. O uivo medonho do vórtice sumia no meio do ruído normal que o vento fazia. A água assumiu uma condição calma e plana, que não dava nenhuma pista da violência daquele local. E o nevoeiro que se erguera sobre o abismo se dissipava sobre os raios quentes do sol, deixava o ar tão claro quanto o vidro untado de óleo. Do próprio olho de javali, como Roran viu quando recuperou a luneta, nada restava, além do mesmo disco de espuma amarela que girava sobre a água. E no centro da espuma, ele achou que podia discernir mais ou menos 3 mastros quebrados e uma vela negra flutuando, girando, girando e girando sem parar num círculo interminável. Mas devia ter sido sua imaginação. Pelo menos foi isso que ele quis acreditar. Elaine se aproximou de Roran com uma mão pousada em sua barriga inchada. Com a voz baixa, ela disse: "Tivemos sorte, Roran, mais sorte do que tínhamos motivos para esperar." "Sim", concordou ele. Pasta 63, para Alberon. Embaixo de Saphira, a floresta virgem se estendia para cada horizonte esbranquiçado. Coloria-se do verde mais profundo a um violeta nebuloso e desbotado. Martinetes, gralhas e outras aves selvagens esvoaçavam sobre os pinheiros nodosos, emitiam gritos de alarme quando avistavam Saphira. E ela voou abaixo sobre o teto da floresta, no intuito de proteger seus 2 passageiros do frio das alturas. Exceto quando Saphira fugiu dos Razak, seguindo na direção da espinha. Esta era a primeira vez em que ela e Eragon tiveram a oportunidade de voar juntos, uma grande distância sem terem que parar ou se deter para esperar companheiros que estavam no chão. Saphira sentia-se especialmente feliz com a viagem e estava encantada por poder mostrar a Eragon como os ensinamentos de Gledar haviam aumentado sua força e resistência. Depois que seu desconforto inicial diminuiu, Urik disse para o cavaleiro: "Duvido que um dia eu consiga ficar à vontade no céu, mas posso entender por que você e Saphira gostam tanto disso. Voar faz vocês se sentirem livres e desimpedidos, como um falcão predador caçando a sua vítima. Isso faz com que o meu coração dispare e como." Para reduzir o tédio da viagem, Urik ficou brincando de charadas com Saphira. Eragon pediu licença da disputa, já que não era particularmente perito em charadas. A manhã necessária para decifrá-las parecia lhe escapar. Nisso, Saphira o superava de longe. Como a maior parte dos dragões, ela era fascinada por enigmas e os achavam bem fáceis. Urik disse: "As únicas charadas que eu conheço são na língua dos anões. Farei o melhor possível para traduzi-las, mas os resultados podem ser toscos e canhestros." E então perguntou: "Alta, sou nova. Baixa, sou antiga. Enquanto eu brilho com a vida, o bafo de Urur é o meu oponente." "Não é justo", rugiu Saphira. "Conheço pouco dos seus deuses." Eragon não tinha nenhuma necessidade de repetir suas palavras, pois Urik havia dado permissão para que ela os projetasse direto em sua mente. Urik riu. "Você desiste?" "Jamais." Durante alguns segundos, o único som foi o bater de suas asas, até ela perguntar: "Seria uma vela?" "Você está certa." Uma baforada de fumaça flutuou na direção dos rostos de Urik e Eragon, enquanto ela bufava. "Não me saio tão bem com esse tipo de charada. Nunca estive dentro de uma casa desde o dia em que eu saí do ovo, e acho que enigmas que lidam com temas domésticos são muito difíceis." Em seguida, ela perguntou: "Que erva cura todas as pequenas doenças?" Isso provou ser uma pergunta terrível para Urik. Ele murmurou, suspirou e rangeu seus dentes frustrado. Atrás dele, Eragon não conseguia conter o sorriso, pois podia ver a resposta claramente dentro da cabeça de Saphira. Enfim, Urik disse: "Bem, qual é a resposta?" "Você levou a melhor com essa."
Não é da galinha o milho, mas, pelo bem do meu filho, a resposta seria tomilho. Agora era a vez de Urique gritar. Não é justo. Essa não é a minha língua materna. Você não poderia esperar que eu fosse pegar esse jogo de palavras. Justo é justo. Foi uma charada apropriada. Eragon ficou vendo os músculos da nuca de Urique se agrupando e dando nós enquanto o anão projetava a cabeça para frente. Se você quer jogar assim, dentes de ferro, então quero que você resolva esta charada que toda criança anã conhece. Sou chamado de Forja de Mortagal e Ventre de Elsvog. Cubro a filha de Nordovik e trago uma morte cinza. E crio o mundo mais uma vez com o sangue de Elsvog. O que sou eu? E assim, eles prosseguiram, trocando charadas de dificuldade crescente enquanto Duval Varden ia rapidamente ficando para trás. Vãos nos galhos de como revelavam ocasionalmente manchas prateadas, trechos dos muitos rios que rasgavam a floresta, e em volta de Safira as nuvens davam forma de uma arquitetura fantástica. Havia estruturas arqueadas, cúpulas e colunas, trincheiras fortificadas, torres do tamanho de montanhas, espinhaços e vales cobertos de uma luz incandescente que fazia Eragon se sentir como se estivesse voando no meio de um sonho. Tão rápida ia Safira que quando veio o anoitecer, eles já haviam deixado Duval Varden para trás e entraram nos campos avermelhados que separavam a grande floresta do deserto Hadaraq. Eles acamparam no meio da relva e se acocoraram em torno de uma pequena fogueira. Completamente sozinhos sobre a face plana da terra. Estavam sérios e diziam pouca coisa, pois palavras só enfatizavam sua insignificância naquela terra vazia. Eragon aproveitou a parada deles para armazenar parte de sua energia no rubi que adornava o botão do punho de Zarok. A joia absorvia todo o poder que ele lhe dava, assim como o de Safira, quando ela lhe emprestava sua força. Demoraria, concluiu Eragon, alguns dias antes que eles pudessem saturar tanto o rubi quanto os 12 diamantes escondidos dentro do cinto de Belote, o sábio. Cansados do exercício, ele se enrolou em cobertores, deitou ao lado de Safira e entrou em seu sono desperto, onde os seus fantasmas noturnos se exauriram contra o mar de estrelas acima. Logo depois que retornaram da viagem da manhã seguinte, a relva ondulante deu lugar aos arbustos de tanino. Apareciam cada vez mais espaçadamente até que, por sua vez, veio o solo ressecado pelo sol, despido de tudo exceto as plantas mais robustas. As dunas douradas e avermelhadas apareceram. Da sua posição privilegiada sobre Safira, elas pareciam para Eragon fileiras de ondas que seguiam eternamente na direção de uma praia distante. Assim que o sol começou a descer, ele notou um grupo de montanhas no leste distante e sabia que contemplava Dufels Nagoroth, onde os dragões selvagens iam namorar, criar seus filhos e, posteriormente, morrer. Temos que ir lá algum dia, disse Safira, acompanhando seu olhar. Sim. Naquela noite, Eragon sentiu a solidão deles de forma muito mais intensa do que antes. Estavam acampados na região mais despovoada do deserto de Hadaraq, onde existia tão pouca umidade no ar que os lábios dele logo racharam, embora os cobrisse de Nalgask, de tantos em tantos minutos. Ele sentia pouca vida no solo, apenas um punhado de reles plantas e alguns poucos insetos e largatos. Como havia feito quando fugiram de Gilead, atravessando o deserto, Eragon extraiu a água do solo para reabastecer seus odres, e antes de permitir que a água se esvaísse, ele usou a magia para ver na zoada refletida numa poça e verificar se os Varden já haviam sido atacados. Para o seu alívio, ainda não. No terceiro dia, desde que deixaram Lesmerá, o vento aumentou por trás deles e levou Safira mais do que ela poderia voar por conta própria, carregando-os totalmente para fora do deserto Hadaraq. Perto do limite do deserto, eles passaram por um certo número de nômades a cavalo, usavam mantos esvoaçantes para se protegerem do calor. Os homens gritaram em suas línguas rudimentares e balançaram as espadas e lanças para Safira, embora nenhum deles ousasse atirar uma flecha em sua direção.
Eragon, Saphira e Yorick passaram a noite acampados na região mais para o sul da floresta do que ficava ao longo do lago Tudosten, e foi batizada assim porque era quase totalmente composta de faias, salgueiros e choupos tremedores, em contraste com um crepúsculo vespertino interminável que caía em meio aos pinheiros misteriosos do Val do Varden. Silverwood estava cheio de raios solares, cotovias e o farfalhar delicado das folhas verdes. As árvores pareciam jovens e felizes para Eragon, e ele estava contente por estar lá. Embora todos os sinais do deserto houvessem desaparecido, a temperatura permanecia muito mais quente do que aquela com que ele estava acostumado nessa época do ano. Parecia mais com o verão do que com a primavera. De lá voaram direto para Oberon, capital de Surda. Foram guiados pelas direções que Eragon captou das lembranças dos pássaros que encontraram no caminho. Saphira não fez nenhuma tentativa de se esconder ao longo do caminho, e o trio ouvia constantemente gritos de espanto e de alarme dos vilarejos que sobrevoava. Já era fim de tarde quando chegaram a Oberon. A cidade era baixa e cercada por muralhas. Foi estabelecida em volta de uma costa íngreme. Tinha uma paisagem que, em contradição, era plana. O castelo Borromeu ocupava o topo da costa. A cidade sinuosa era protegida por 3 camadas concêntricas de muros, inúmeras torres e, como Eragon notou, centenas de balistas feitas para derrubar dragões. A luz âmbar e suntuosa do sol poente fazia os prédios de Oberon sobressaírem e iluminavam uma nuvem de poeira que se erguia do portão oeste da cidade, onde uma fileira de soldados buscava autorização para entrar. Saphira já descia na direção da ala interna do castelo e colocou Eragon em contato com o conjunto dos pensamentos das pessoas na capital. O barulho, a princípio, o dominou. Como poderia ouvir inimigos e ainda trabalhar? Até ele perceber que, como sempre, estava se concentrando muito em coisas específicas. Tudo o que tinha a fazer era sentir as intenções gerais das pessoas. Ele estendeu seu foco e as vozes individuais que clamavam pela sua atenção incidiram na continuidade das emoções que o cercavam. Era como um lençol d'água que caía sobre a paisagem próxima, assim como uma onda de elevação e de quedas dos sentimentos das pessoas, e era rompida sempre que alguém era fustigado pelos extremos da paixão. Deste modo, Eragon estava atento para a sensação de alarme que se apoderou das pessoas lá embaixo quando se espalharam os rumores de que Saphira estava se aproximando. "Cuidado", disse ele. "Não queremos que eles nos ataquem." A poeira, no ar, aumentava a cada batida das asas poderosas de Saphira enquanto ela pousava no meio do pátio, cravando suas garras no campo aberto a fim de se firmar. Os cavalos que estavam amarrados na área relinchavam de medo, criavam tal rebuliço que Eragon precisou se sentir em suas mentes e os acalmou com palavras da língua antiga. Eragon desceu depois de Yorick, olhava para os muitos soldados que se enfileiravam nas balaustradas e olhava as balistas estiradas que manejavam. Ele já não estava com medo das armas e não tinha o menor desejo de travar uma batalha contra os seus aliados. Um grupo de 12 homens, alguns soldados, saíram correndo da torre em direção a Saphira. Eram liderados por um homem alto que tinha a mesma pele escura de Nassuada. Era apenas a terceira pessoa que Eragon via com tal compleição. Parando a uns 10 passos de distância, o sujeito fez uma reverência, assim como seus seguidores, e depois disse: "Bem-vindo, cavaleiro. Sou Davar, filho de Kedar. Sou o senescal do rei Orrin." Eragon inclinou a cabeça. "E eu, Eragon, matador de espectros, filho de ninguém. E eu, Yorick, filho de Terrific. E eu, Saphira, filha de Vervada", disse ela, usando Eragon como seu porta-voz. Dalwar se curvou novamente. "Peço desculpas por não haver ninguém presente com uma patente maior do que a minha para receber convidados tão nobres quanto vocês, mas o rei Orrin, Lady Nassuada e todos os Vardens já saíram há muito tempo para enfrentar o exército de Galbotorix.
Eragon acenou com a cabeça. Ele já esperava por isso. Eles deixaram ordens dizendo que caso você chegasse, que se juntassem a eles imediatamente, pois sua coragem será necessária se quisermos vencer. Você pode nos mostrar no mapa como faremos para encontrá-los? Perguntou Eragon. É claro, senhor. Enquanto vou buscá-lo, você não gostaria de sair do calor para fazer uma pequena refeição? Eragon balançou a cabeça negativamente. Não temos tempos a perder. Além do mais, não sou eu que preciso ver o mapa e sim Saphira, e duvido que ela caiba nos seus salões. Isso pareceu ter pego o Senescal desprevenido. Ele piscou, passou os olhos por Saphira e depois disse, tem razão, senhor. De qualquer maneira, nossa hospitalidade é sua. Se houver alguma coisa que você ou seus companheiros desejem, é só pedir. Pela primeira vez, Eragon percebeu que poderia dar ordens e esperar que elas fossem cumpridas. Precisamos de provisões para uma semana. Para mim, apenas frutas, vegetais, farinha, queijo, pão, coisas assim. Também precisamos que encham nossos odres d'água. Ele ficou impressionado por Dalvar não ter questionado o fato dele não querer carne. Ulrich acrescentou ao seu pedido charque, toucinho e produtos semelhantes. Estalando os dedos, Dalvar pediu que os 2 empregados fossem correndo até a torre para trazer os suprimentos. Enquanto todos esperavam o retorno dos homens, ele perguntou, será que eu poderia supor pela sua presença aqui, matador de espectros, que você terminou seu treinamento com os elfos? Meu treinamento jamais acabará enquanto eu estiver vivo. Entendo. Então, depois de um instante, Dalvar disse, por favor, desculpe pela minha impertinência, senhor, pois sou ignorante em relação à vida dos cavaleiros. Mas você não é humano? Disseram-me que era. Mas ele é, resmungou Ulrich. Ele foi modificado. E você devia ficar feliz com isso, ou nossa situação estaria bem pior do que estar. Dalvar foi discreto o suficiente para não insistir no assunto, mas, pelo que Eragon pôde concluir dos seus pensamentos, o Senescal pagaria qualquer preço por mais informações. Qualquer informação sobre Eragon ou Saphira era valiosa no governo de Orhyn. A comida, a água e o mapa logo foram trazidos por 2 pajens de olhos arregalados. Ao comando de Eragon, eles largaram os itens de lado de Saphira, pareciam terrivelmente apavorados, e depois voltaram para trás de Dalvar. Ajoelhado no chão, Dalvar desenrolou o mapa que mostrava Surda e as terras vizinhas, e traçou uma linha a noroeste de Alberon até Cithri, e disse... Na última vez que tive notícias, o rei Orhyn e Lady Nassuada pararam aqui para buscar provisões. No entanto, eles não pretendiam ficar, pois o Império está avançando pelo sul ao longo do rio Giet, e queriam estar no lugar certo para enfrentar o exército de Galbotorix quando chegassem. Os Varden podem estar em qualquer lugar entre Cithri e o rio Giet. Esta é apenas a minha humilde opinião, mas eu diria que o melhor lugar para procurá-los seria a Campina Ardente. A Campina Ardente? Dalvar sorriu. Você deve então conhecê-la pelo seu antigo nome, o nome que os elfos usam. Duvlar Etirvaia. Ah, sim. Agora Eragon se lembrava. Ele havia lido sobre o lugar em um dos pergaminhos de Oromes, a Campina, que continha grandes depósitos de turfa. Ficava ao longo da região oriental do rio Giet, onde as fronteiras de Surda o cruzava. E fora cenário de uma escaramuça entre os cavaleiros e os renegados. Durante a luta, os dragões inadvertidamente acenderam a turfa com as chamas de suas bocas, e o fogo ficou retido no subterrâneo, onde permaneceu em combustão desde então. O local acabou ficando inabitável por causa dos gases nocivos que brotavam das aberturas incandescentes no solo chamuscado. Um arrepio subiu pelo lado esquerdo do corpo de Eragon, enquanto ele lembrava de sua premonição. Legiões de guerreiros alborroavam umas às outras sobre um campo laranja e amarelo, acompanhado pelos gritos ásperos dos urubus mais repugnantes e os unindo das flechas negras. Ele estremeceu novamente. O destino está convergindo sobre nós, disse ele. Para Saphira, então, gesticulando na direção do mapa, ele completou. Você já viu bastante?
Sim. Rapidamente, ele e Urique empacotaram as provisões, montaram novamente em Safira e do seu dorso agradeceram ao Dalvar pelo serviço. Quando Safira estava prestes a decolar novamente, Eragon franziu a testa com uma nota de discórdia. Havia entrado nas mentes que ele estava monitorando. Dalvar, 2 cavalariços nos estábulos, começaram uma briga e um deles, Tatal, pretende cometer um assassinato. Você poderia detê-lo, no entanto, se enviar homens imediatamente. Dalvar arregalou os olhos com uma expressão de espanto e até mesmo Urique se voltou para encarar Eragon. O senescal perguntou: "Como você sabe disso, matador de espectros?" Eragon disse simplesmente: "Sei porque sou um cavaleiro." Então Safira abriu as asas e todos que estavam no chão se afastaram correndo para trás a fim de evitar que fossem jogados pelo fluxo de ar, enquanto ela as batia para baixo e voava rumo ao céu. Quando o castelo Balromeu ficou para trás, Urique disse: "Você consegue ouvir meus pensamentos, Eragon? Quer que eu tente? Ainda não o fiz, você sabe. Tente." Franzindo a testa, Eragon concentrou sua atenção na consciência do anão e ficou surpreso ao ver que a mente de Urique estava bem protegida por trás de espessas barreiras mentais. Ele podia sentir a presença de Urique, mas não seus pensamentos e sentimentos. Nada. Urique sorriu. Ótimo. Queria me certificar de que não havia esquecido das minhas velhas lições. No entendimento tácito, eles não pararam para dormir e, em vez disso, resolveram avançar gradualmente pelo céu enegrecido. Da lua e das estrelas, eles não viram sinal. Nenhum clarão ou brilho pálido surgiu para romper as trevas opressivas. As horas mortas foram inchando e se curvando, e como parecia para Eragon, se agarravam a cada segundo, como se relutassem ao se render ao passado. Quando o sol finalmente voltou, trazendo junto com ele a sua luz bem-vinda, Safira pousou na beira de um pequeno lago para que Eragon e Urique pudessem esticar as pernas e tomar o café da manhã sem o movimento constante que havia em suas costas. Haviam acabado de decolar novamente, quando uma nuvem marrom longa e baixa apareceu no horizonte, como uma mancha de tinta da cor da nogueira numa folha de papel branca. A nuvem foi crescendo à medida que Safira dela se aproximava, até que no final da manhã ela ocultou toda a terra sob uma cortina de vapores turvos. Eles alcançaram a campina ardente da Alagésia. Pasta 64. A Campina Ardente. Eragon tossiu enquanto Safira descia através das camadas de fumaça. Seguiram na direção do rio Jet, escondido no meio da cerração. Ele piscava e enxugava as lágrimas. Os gases irritavam seus olhos. Mais perto do chão, o ar ficou mais claro. Dava a Eragon uma visão desobstruída de sua destinação. O véu ondulante de fumaça negra e vermelha filtrava os raios do sol de maneira tal que tudo embaixo era banhado por um laranja lúrido. Fendas ocasionais do céu manchado permitiam os feixes pálidos de luz incidirem no chão, onde ficavam como se fossem pilares de vidro translúcido até serem truncados pelas nuvens agitadas. O rio Jet corria diante deles, largo e túrgido como uma cobra devoradora, e sua superfície sombreada refletia as mesmas nuances assustadoras que atravessavam a Campina Ardente. Mesmo quando uma mancha de luz direta acabava caindo no rio, a água parecia branca como o calcário, opaca e opalescente, quase como se fosse um leite de uma fera medonha, e parecia brilhar com uma luminescência lúgubre de toda própria. 2 exércitos estavam formados na margem oriental do rio Lodoso. Ao sul estavam os Varden e os homens de Surden trincheirados atrás de múltiplas camadas de defesa, onde eles exibiam uma fina panóplia de estandartes trançados, fileiras de tendas suntuosas e os animais da cavalaria do rei Orrin presos às estacas. Numerosos que eram, seu contingente diminuía em comparação com a força reunida no norte. O exército de Galbotorix era tão grande que o pelotão da vanguarda se estendia por quase 5 quilômetros e era impossível dizer seu comprimento total, pois os homens individualmente se fundiam numa massa obscura à distância.
Entre os inimigos mortais, havia um vão, quem sabe, uns 3 quilômetros. Este terreno e o território no qual os exércitos acampavam estavam salpicados de incontáveis orifícios desiguais, nos quais dançavam línguas verdes de fogo. Dessas tochas pálidas se erguiam as colunas de fumaça que turvavam o sol. Cada pedaço de vegetação daquele solo ressecado havia sido queimado, exceto os líquens negros, laranjas e verdes amarelados, que do ar davam à terra uma aparência feridenta e infecta. Era a vista mais repugnante no qual Eragon já havia posto seus olhos. Safira surgiu sobre aquela terra de ninguém que separava os dois exércitos e agora virava e mergulhava na direção dos Vardens o mais rápido que podia, pois, enquanto permanecessem expostos ao Império, estavam vulneráveis aos ataques dos mágicos inimigos. Eragon estendeu sua consciência o máximo que podia em todas as direções, caçando mentes hostis que pudessem sentir sua sondagem e reagir a ela. As mentes dos mágicos e daqueles que foram treinados para agir defensivamente em relação à magia. O que ele sentiu, porém, foi o pânico súbito que subjugou os sentinelas dos Varden, muitos dos quais, como ele percebeu, nunca haviam visto Safira anteriormente. O medo os fez ignorar o seu bom senso e por isso dispararam uma revoada de flechas farpadas que trançaram arcos para interceptá-la. Levantando sua mão direita, Eragon gritou: "Leta Orial Tornar!" As flechas congelaram onde estavam. Com o movimento do pulso e a palavra, entre aspas, Gangá, ele as redirecionou, enviando as setas na direção da terra de ninguém, onde podiam ser enterrar no solo estéril sem causar danos. Ele só não conseguiu interceptar uma flecha, no entanto, que foi atirada alguns segundos depois da primeira salva. Eragon se inclinou o máximo que podia para a direita e, mais rápido do que qualquer humano normal, apanhou a flecha no ar enquanto Safira passava ao lado dela. A apenas 30 metros do chão, Safira abriu suas asas para reduzir a sua velocidade de descida, antes de apear primeiro com as patas traseiras e depois com as da frente, enquanto freava em meio às tendas dos Vardens. "Verk", resmungou Ulrich, afrouxando as tiras de couro que mantinham suas pernas no lugar. "Prefiro lutar contra uma dúzia de Kuldu que experimentaram uma queda como essa novamente." Ele esperou num dos lados da cela, depois escorregou pela perna dianteira de Safira mais abaixo e de lá para o chão. Mesmo quando Eragon desmontava do dragão, dezenas de guerreiros com expressões atemorizadas se reuniam em volta de Safira. Do meio da aglomeração saiu, a passos largos, um homem enorme que Eragon reconheceu, Frederick, o mestre das armas dos Varden em Fartendur, ainda usando sua armadura peluda de couro de boi. "Vamos, seus palhaços de queixo mole", bradou Frederick. "Não fiquem aqui olhando, voltem para os seus postos, ou farei com que todos vocês fiquem mofando. Farão vigílias em períodos extras." Ao seu comando, os homens começaram a se dispersar, murmurando alguns impropérios e olhando para trás. Então, Frederick se aproximou e Eragon pôde notar, ficou espantado com as mudanças no semblante dele. O homem barbado fez o melhor que pôde para dissimular sua reação, tocando em sua testa e dizendo: "Bem-vindo, matador de espectros. Você chegou bem na hora. Não dá para lhe dizer o quanto fiquei envergonhado pelo fato de você ter sido atacado. A honra de cada homem aqui foi difamada por causa deste erro. Vocês 3 se machucaram? Não." O alívio se espalhou pelo rosto de Frederick. "Bem, isso é algo para agradecer. Fiz os homens responsáveis serem privados de suas obrigações. Cada um deles levará chibatadas e terá sua patente reduzida. Essa punição o deixará satisfeito, cavaleiro?" "Quero vê-los", disse Eragon. Uma súbita preocupação emanou de Frederick. Era óbvio que ele temia que Eragon quisesse dar alguma espécie de castigo terrível e abominável para os sentinelas. No entanto, Frederick não verbalizou sua preocupação, mas disse: "Então siga-me, senhor." Ele os guiou pelo acampamento até uma tenda de comando listrada, onde mais ou menos 20 homens com aparência infeliz estavam se livrando de suas armas e armaduras, sob o olhar vigilante de uma dúzia de guardas. Ao verem Eragon e Safira, todos os prisioneiros se ajoelharam numa perna só e ficaram ali, olhando para o chão. "Salve, matador de espectros!" gritaram.
Eragon não disse nada, mas andou ao longo da fila de homens enquanto estudava suas mentes. Suas botas afundavam em meio à crosta de terra ressecada, faziam um ruído agorento, até que finalmente ele se pronunciou. Vocês deviam se orgulhar por terem reagido tão rapidamente à nossa aparição. Se Galbotorix atacar, isso é exatamente o que vocês devem fazer. Embora duvidem que as flechas se provem mais eficientes contra ele do que foram contra mim e Saphira. Os sentinelas o olharam com descrença. Seus rostos virados para cima revelaram a cor de latão manchado por causa da luz multicor. Só peço para que, no futuro, vocês parem um instante para identificar o seu alvo antes de atirar. Da próxima vez, eu posso estar distraído para deter os projéteis. Entendido? Sim, matador de espectros, gritaram. Parado na frente do penúltimo homem da fila, Eragon estendeu a flecha que havia pego quando estava nas costas de Saphira. Acho que isso aqui é seu, Harvin. Com uma expressão de espanto, Harvin aceitou a flecha de Eragon. Isso mesmo. Ela tem a faixa branca que eu sempre pinto nas minhas setas, para que eu possa encontrá-las depois. Obrigado, matador de espectros. Eragon acenou com a cabeça e depois se dirigiu a Frederick para que todos pudessem ouvir. Estes são homens bons e sinceros, e não quero que nenhuma desgraça recaia sobre eles por causa desse ocorrido. Vou cuidar disso pessoalmente, disse Frederick e sorriu. Agora, você pode nos levar até Lady Nassuada? Sim, senhor. Enquanto deixava os sentinelas, Eragon soube que sua bondade havia feito dele merecedor da eterna lealdade daqueles homens, e que notícias sobre o seu feito se espalhariam entre os Varden. O caminho que Frederick traçou no meio das tendas fez Eragon entrar em contato com mais mentes do que ele já havia tocado antes. Centenas de pensamentos, imagens e sensações assediaram a sua consciência. Apesar do esforço que fazia para mantê-las em uma certa distância, ele não conseguia deixar de absorver detalhes ao acaso da vida das pessoas. Algumas revelações ele achou chocantes, outras comuns, algumas tocantes ou inversamente repulsivas e muito embaraçosas. Algumas pessoas percebiam o mundo de forma tão diferente que suas mentes lhe saltavam exatamente por causa dessa diferença. Como é fácil ver esses homens como nada mais do que objetos que alguns poucos podem manipular à vontade. Contudo, cada um deles possuía esperanças e sonhos, o potencial para o que eles podem vir a ser e as lembranças do que já realizaram. E todos eles sentem dor. Algumas poucas mentes que ele tocou perceberam o contato e o rechaçaram. Esconderam suas vidas interiores por trás de defesas de forças variadas. A princípio, Eragon ficou preocupado. Imaginou que ele havia descoberto um grande número de inimigos infiltrados entre os Varden, mas ele então percebeu, num relance, que se tratavam de membros da Dúfarthgata. Saphira disse: eles devem ter ficado apavorados, achando que estavam prestes a serem atacados por algum mágico estranho. Não posso convencê-los do contrário enquanto me bloquearem dessa maneira. Você deve encontrá-los pessoalmente, e logo antes que decidam se unir a atacar. Sim, embora não creio que eles nos representem uma ameaça. Dúfarthgata, seu próprio nome evidencia sua ignorância. Mais propriamente, na língua antiga, devia ser Dúgatafrag. Sua caminhada terminou perto da retaguarda dos Varden, numa ampla tenda vermelha que tremulava uma flâmula. Havia um escudo negro e duas espadas paralelas na parte inferior. Frederick puxou a aba para trás, permitindo que Eragon e Yorick adentrassem o pavilhão. Atrás dele, Saphira enfiou sua cabeça pela abertura e ficou olhando por um dos ombros dos dois. Uma mesa grande ocupava o centro da tenda mobiliada. Nassuada estava em pé numa das pontas, curvada e apoiada numa das mãos, estudava uma grande quantidade de mapas e pergaminhos. O estômago de Eragon deu um nó assim que viu Arya na outra ponta. As duas mulheres estavam em suas armaduras como homens para a batalha. Nassuada voltou seu rosto amendoado em sua direção. Eragon sussurrou. Ele estava despreparado para o quão feliz ficaria ao vê-la. Como um sorriso largo virou a mão por sobre o externo, fez um gesto de lealdade dos elfos e se curvou.
Às suas ordens, Eragon. Desta vez, Nansuada parecia feliz e aliviada. A Arya também aparentava estar contente. Como você recebeu a nossa mensagem com tanta rapidez? Não recebi. Soube do avanço do exército de Galbotorix através das minhas visões e deixei Elesmerá no mesmo dia. Ele lhe sorriu novamente. É bom estar de volta aos Varden. Enquanto ele falava, Nansuada o estudou com uma expressão de espanto. O que aconteceu com você, Eragon? Arya não deve ter lhe contado, disse Saphira. Então Eragon fez um relato completo do que havia acontecido com ele e Saphira, desde que deixaram Nansuada em Fartendur há tanto tempo. Dava para perceber que muito do que ele dizia, ela já havia escutado, vindo dos anões ou de Arya, mas mesmo assim o deixou falar sem interrompê-lo. Eragon tinha que ser cauteloso em relação ao seu treinamento. Ele havia dado a sua palavra de que não revelaria a existência de Oromes sem permissão, e muitas das suas lições não deviam ser partilhadas com estranhos. Mas Eragon fez o melhor possível para dar a Nansuada uma boa ideia das suas habilidades e dos riscos resultantes. Sobre a Gaeti Bolderheim, ele simplesmente disse: E durante a celebração, os dragões promoveram em mim as mudanças que você está vendo. Deram-me habilidades físicas de um elfo e curaram minhas costas. Sua cicatriz foi-se, então? Perguntou Nansuada. Ele acenou positivamente. Algumas frases a mais serviram para terminar sua narrativa. Mencionou brevemente o motivo que o levou a deixar do Val do Varden e depois resumiu a sua viagem daí em seguida. Ela balançou a cabeça. Que história! Você e Saphira devem ter passado por muitas experiências desde que deixaram Fartendur. Assim como você, ele gesticulou na direção da tenda. É incrível o que você conseguiu realizar. Deve ter sido necessário trabalhar muito para levar os Varden para a Surda. O Conselho de Anciãos criou muitos problemas? Um pouco, mas nada de extraordinário. Eles pareceram ter se resignado em relação à minha liderança. Com sua cota retinindo, Nansuada se sentou numa cadeira larga de encosto alto e se virou para Ulrich, que ainda tinha de falar. Ela o saudou e perguntou se ele tinha algo a acrescentar à história de Eragon. Ulrich encolheu os ombros e contou alguns poucos casos sobre sua estadia em Elesmerá, embora Eragon suspeitasse que o anão estava guardando suas verdadeiras impressões para o seu rei. Quando ele terminou, Nansuada disse: Sinto-me encorajada ao saber que se conseguirmos resistir a esse ataque, teremos os elfos ao nosso lado. Alguns de vocês conseguiu ver os guerreiros de Hrothgar durante o voo que fizeram de Alberon? Estamos contando com seu esforço. Não, respondeu Saphira através de Eragon. Porém estava escuro e eu normalmente passava por cima ou entre nuvens. Posso facilmente ter deixado de notar um acampamento nessas condições. De qualquer maneira, duvido que tenhamos cruzado nossos caminhos, pois voei direto de Alberon e me pareceu provável que os anões fossem optar por uma rota diferente. Quem sabe seguiram por estradas já existentes em vez de marchar pelo deserto. Qual é? Perguntou Eragon. A situação por aqui? Nansuada suspirou e depois falou sobre como ela e Orrin haviam descoberto o exército de Galbotorix e suas medidas desesperadas para chegar à Campina Ardente antes dos soldados do rei. Ela terminou afirmando: O Império chegou há 3 dias. Desde então, trocamos 2 mensagens. Primeiro, eles pediram para que nos entregássemos, o que nos recusamos a fazer, e agora estamos esperando sua resposta. Quanto deles há por aqui? Murmurou Ulrich. Vendo do dorso de Saphira, parecia um número infinito. Sim, estimamos que Galbotorix tenha reunido algo em torno de 100.000 soldados. Eragon não conseguiu se conter. 100.000? De onde eles vieram? Parecia impossível que ele fosse encontrar mais do que um punhado de gente disposta a servi-lo. Eles foram recrutados. Só podemos esperar que os homens que foram arrancados de seus lares não estejam ansiosos para lutar. Se os assustarmos o suficiente, eles poderão sair da formação e fugir.
Nosso contingente é maior do que em Fartedur, pois o rei Orrim juntou forças conosco e recebemos um verdadeiro enxame de voluntários desde que começamos a espalhar as notícias de sua adesão. Eragon, embora ainda estejamos bem mais fracos do que o Império. Então, Saphira fez uma pergunta terrível que Eragon foi forçado a repetir. Quais você acha que são as nossas chances de vitória? Isso, respondeu Nassuada, colocando ênfase na palavra, depende bastante de você e Eragon, e do número de mágicos que estão espalhados pelas tropas deles. Se você puder encontrar e exterminar esses mágicos, então nossos inimigos acabarão ficando desprotegidos, e você poderá matá-los à vontade. Uma vitória total, creio, é improvável a essa altura, mas acredito que possamos mantê-lo em xeque até que seus suprimentos diminuam ou que Slazandi possa vir nos ajudar. Quer dizer, isso se o próprio Galbotorix não entrar na batalha. Nesse caso, temo que a retirada seja a nossa única opção. Naquele instante, Eragon sentiu uma mente estranha se aproximando, uma que sabia que ele estava observando a tudo e contudo não evitou o contato, que parecia ser fria, dura e calculista. Alerta para o perigo, Eragon se virou na direção da parte de trás da tenda, onde viu a mesma garota de cabelos negros que havia aparecido quando observou Nassuada de Elisimerá. A menina o encarou com seus olhos violeta e disse: "Bem-vindo, matador de espectros." "Bem-vinda, Saphira." Eragon estremeceu com o som de sua voz, a voz de um adulto. Ele molhou sua boca seca e perguntou: "Quem é você?" Sem responder, a menina jogou para trás a sua franja brilhante e expôs uma marca branca e prateada na testa, exatamente igual a Ghedwei Ignácia de Eragon. Ele soube então com quem estava falando. Ninguém se moveu enquanto Eragon ia na direção da garota, acompanhado por Saphira, que enfiou seu pescoço ainda mais para dentro da tenda. Agachando-se nos joelhos, Eragon pegou a mão direita da menina e viu que sua pele queimava como se ela estivesse com febre. Ela não resistiu ao seu toque, mas simplesmente deixou sua mão mole. Na língua antiga, e também com sua mente, para que ela pudesse entender, Eragon disse: "Lamento muito. Você poderia me perdoar pelo que lhe fiz?" Os olhos da garota se acalmaram. Ela se inclinou para a frente e beijou Eragon na testa. "Eu o perdoo", sussurrou a menina, pela primeira vez suando como uma menina. "Como não poderia? Vocês, Saphira, criaram o que eu sou, e eu sei que vocês não tinham a intenção de me causar mal nenhum. Eu perdoo vocês, mas devo deixar que esse conhecimento torture a sua consciência. Você me condenou a sentir todo o sofrimento que está à minha volta. Mesmo agora, o seu feitiço faz com que eu me apresse para socorrer um homem que está a menos de 3 tendas daqui e acabou de cortar a sua mão. Para ajudar um jovem porta-bandeira que quebrou seu dedo indicador esquerdo no raio da roda de uma carroça e para auxiliar inúmeras outras pessoas que se machucaram ou estão prestes a tal. Custa-me muito resistir a esses impulsos, e ainda mais se eu causo desconforto a alguém conscientemente, como estou fazendo ao dizer isso. Não consigo nem dormir durante a noite por causa da força da minha compulsão. Esse é o meu legado, ó cavaleiro." No final, a sua voz já havia recuperado a sua aspereza amarga e zombeteira. Saphira se interpôs entre os dois e com o seu focinho tocou a garota no centro de sua marca. "Paz, criança adulterada. Você tem muita raiva em seu coração." "Você não tem que viver assim para sempre", disse Eragon. "Os elfos me ensinaram como fazer para anular um feitiço e acredito que posso livrá-la dessa maldição. Não será fácil, mas pode ser feito." Durante um instante, a garota pareceu ter perdido seu formidável autocontrole. Um leve suspiro escapou dos seus lábios, sua mão tremia contra a de Eragon, e seus olhos resplandeciam como uma névoa de lágrimas. Então, rapidamente, escondeu suas verdadeiras emoções por trás de uma máscara de cínico deleite. Bem, hoje vamos ver. De qualquer maneira, você não devia tentar fazer isso antes da batalha que está por vir. Poderia poupá-lo de uma grande dor.
Eu não o deixaria esgotado agora, pois a nossa sobrevivência pode depender dos seus talentos. Não me engano, você é mais importante do que eu. Um sorriso malicioso brotou em seu rosto. Além do mais, se você remover o seu encanto agora, eu não terei como ajudar nenhum dos Varden caso sejam ameaçados. Você não gostaria que Nassuada morresse por causa disso, gostaria? Não admitiu Eragon. Ele fez uma longa pausa, enquanto pensava na questão e depois disse: muito bem, vou esperar. Mas juro a você, se vencermos essa batalha, irei corrigir esse erro. A menina inclinou a cabeça para o lado. Farei com que você mantenha a palavra, cavalheiro. Levantando-se de sua cadeira, Nassuada disse: foi Elva que me salvou de um assassinato em Aberon. Foi ela mesmo? Nesse caso, tenho uma dívida para com você, Elva, por proteger a minha suzerana. Venham agora, disse Nassuada. Tenho que apresentar vocês três para Orrin e seus nobres. Você já esteve com o rei antes, Urik? O anão balançou negativamente a cabeça. Nunca estive tão a oeste antes. Enquanto deixava o pavilhão, Nassuada ia na frente com a Elva ao seu lado. Eragon tentou se posicionar para que pudesse conversar com Arya. Mas, quando ele se aproximou, a elfa acelerou o passo para que pudesse andar lado a lado com Nassuada. A Arya nem chegou a olhá-lo. Enquanto andava, seu desprezo lhe causou mais angústia do que qualquer ferimento físico que houvesse sofrido. Elva olhou em sua direção e Eragon sabia que ela sentia sua aflição. Logo chegaram a um outro largo pavilhão. Esse era amarelo e branco. Embora fosse difícil determinar a exata nuance das cores, dando o tom laranja berrante que cobria tudo na campina ardente. Assim que lhes foi concedida a entrada, Eragon ficou surpreso ao encontrar a tenda abarrotada, com uma coleção excêntrica de provetas, alambiques, retortas e outros instrumentos de filosofia natural. Quem se importaria de trazer tudo isso para um campo de batalha? Perguntou ele, espantado. Eragon disse Nassuada. Gostaria que você conhecesse Orrin, filho de Larkin e monarca do reino de Surda. Das profundezas das pilhas desordenadas de vidro, surgiu um homem relativamente alto e belo. Tinha o cabelo na altura dos ombros, preso para trás por uma coroa de ouro assentada sobre sua cabeça. Sua mente, como a de Nassuada, estava protegida por trás de muralhas de ferro. Era óbvio que ele havia percebido um extensivo treinamento para essa habilidade. Orrin pareceu ser um sujeito bastante agradável, na opinião de Eragon, tomando como base a conversa que ambos tiveram, embora um pouco imaturo e inexperiente, no que tangia a comandar homens na guerra, e com umas ideias um pouco esquisitas. No todo, Eragon confiava mais na liderança exercida por Nassuada. Depois de responder defensivamente a uma série de perguntas que Orrin fazia sobre o período que passou junto com os elfos, Eragon se pegou sorrindo e acenando educadamente a cabeça para cada conde que passava em fila, cada um dos quais insistindo em apertar a sua mão, dizendo-lhe da honra que era conhecer um cavalheiro e convidando-o para suas respectivas propriedades. Eragon, respeitosamente, memorizou os seus muitos nomes e títulos, como sabia que Oromes esperaria, e fez o melhor que pôde para manter uma conduta calma, apesar de sua crescente frustração. Estamos prestes a enfrentar um dos maiores exércitos da história. Aqui estamos nós, empacados a trocar gracejos. Tenha paciência, aconselhou Saphira. Não há muito mais. Além disso, veja as coisas por outro lado. Se vencermos, eles nos deverão um ano inteiro de jantares gratuitos, com todas as promessas que fizeram. Ele conteve uma gargalhada. Acho que eles ficariam desanimados se soubessem quanto é necessário para alimentá-la, sem mencionar que você poderia esvaziar suas provisões de vinho e cerveja numa única noite. Eu jamais o faria, disse Saphira, desdenhosa, para depois admitir. Talvez em 2 noites. Quando eles finalmente conseguiram sair da tenda de Orrin, Eragon perguntou a Nassuada. O que devo fazer agora? Como posso servi-la? Nassuada o encarou com uma expressão curiosa. Como você acha que pode me servir melhor, Eragon? Você conhece as suas próprias habilidades melhor do que eu. Até mesmo Arya o estava observando naquela altura, esperando para ouvir sua resposta. Eragon levantou os olhos para o céu sangrento enquanto refletia sobre a pergunta.
Vou assumir o controle da Duvrakgata, como já me pediram uma vez, e organizá-la sob a minha liderança, para que eu possa liderá-la no campo de batalha. Trabalhar juntos fará com que tenhamos mais chances de derrotar os mágicos de Galbotorix. E isso me parece uma excelente ideia. Existe algum lugar onde Eragon possa deixar suas bagagens? Perguntou Saphira. Não quero mais carregá-las além do que já fez. Quando Eragon repetiu a sua pergunta, Nassuada disse: é claro, vocês podem deixá-las no meu pavilhão. Mandarei providenciar uma tenda para você, Eragon, onde poderá deixá-las permanentemente. Sugiro, no entanto, que vistam suas armaduras antes de desfazerem suas bagagens. Vocês podem precisar delas a qualquer momento. Isso me lembra uma coisa. Estamos com a sua armadura, Saphira. Farei com que ela seja trazida até você. E quanto a mim, Lady? Perguntou Orik. Temos alguns Kurnulan conosco em Durgmist e em Jeytun que emprestaram a sua perícia para que pudéssemos construir nossas defesas terrestres. Você pode assumir o seu comando se quiser. Orik parecia animado com a perspectiva de ver companheiros anões especialmente do seu próprio clã. Ele bateu com seu punho na mesa e afirmou: acho que aceitarei a oferta. Se vocês me dão licença, tratarei disso imediatamente. Sem olhar para trás, saiu andando pelo acampamento. Seguia para o norte na direção da barreira de pedras e areias. Enquanto voltava para o seu pavilhão, com os 4 que restaram, Nassuada disse para Eragon: comunique-se comigo assim que chegar a um acordo com a Duvrakgata. Então, ela empunhou a aba de entrada do seu pavilhão e desapareceu com Elva pela entrada escura. Assim que a Arya começou a segui-las, Eragon estendeu a mão em sua direção e disse na língua antiga: espere. A elfa parou e encarou impassível. Ele a reteve ali sem vacilar, olhando fundo em seus olhos que refletiam a luz estranha que o circundava. Arya, não pedirei desculpas pelo que sinto por você. No entanto, queria que você soubesse que lamento muito o modo como agi durante a celebração de juramento ao sangue. Eu não era o mesmo naquela noite. Caso contrário, não teria sido tão insolente e arrogante. E você não o fará novamente? Ele suprimiu uma risada sem graça. Fazê-lo não me levaria a lugar nenhum, não é? Como ela permaneceu em silêncio, o jovem prosseguiu: não tem problema. Não quero incomodá-la, mesmo se você... Ele abafou o resto da frase, antes que fizesse uma afirmação da qual pudesse se arrepender depois. A expressão de Arya ficou mais suave. Não estou tentando feri-lo, Eragon. Você tem que entender isso. Eu entendo, disse ele, mas sem convicção. Uma pausa embaraçosa se estendeu entre os dois. Foi tudo bem com o seu voo, espero? Tudo bem. Vocês não encontraram nenhuma dificuldade no deserto? Deveríamos? Não, só perguntei. Então, num tom de voz ainda mais gentil, Arya perguntou: e quanto a você, Eragon? Como foi tudo depois da celebração? Ouvi o que você disse para Nassuada, mas você não mencionou nada além das suas costas. Ele tentou mentir, não querendo que ela soubesse o quanto sentiu sua falta, mas a língua antiga fez as palavras ficarem presas em sua boca e o deixou mudo, até que finalmente ele recorreu a uma técnica dos Alfos: contar apenas parte da verdade, para criar uma impressão aproximada da verdade como um todo. Estou melhor do que antes, disse ele, referindo-se em sua mente às condições de suas costas. Apesar de se subter refúgio, Arya não pareceu convencida. No entanto, ela não o pressionou, mas disse: estou feliz. A voz de Nassuada emanou de dentro do pavilhão e Arya se voltou em sua direção antes de encará-lo novamente. Sou necessário em outro lugar, Eragon. Ambos somos necessários em outros lugares. Uma batalha está prestes a começar. Levantando a aba de lona, ela deu meio passo de dentro da tenda escura, e depois hesitou e acrescentou: tome cuidado, Eragon, matador de espectros. Então, ela sumiu. O desalento deixou Eragon parado onde estava. Conseguiu o que queria, mas nada pareceu ter mudado entre ele e Arya. O jovem cerrou os punhos, curvou os ombros e olhou para o chão sem vê-lo. Quase explodia de decepção.
Ele se espantou quando Safira tocou com o nariz em seu ombro. Vamos, pequenino, disse ela gentilmente. Você não pode ficar aqui para sempre, e esta cela está começando a coçar. Já ao seu lado, Eragon puxou a correia do seu pescoço, resmungando quando ela ficou presa na fivela. Ele quase desejou que o couro se partisse. Soltando o resto das correias, ele deixou a cela, e tudo mais o que nela estava amarrado, cair no chão de uma só vez. É bom tirar tudo isso, disse Safira, sacudindo seus enormes ombros. Retirando suas armaduras para fora dos alforjes, Eragon vestiu seu traje brilhante de guerra. Primeiro colocou a cota de malha sobre a túnica elfa, depois amarrou as grevas entalhadas às pernas e os braçais embutidos aos antebraços. Em sua cabeça, colocou o capuz forrado de couro, seguindo pelo barrete de aço e depois pelo elmo dourado e prateado. No final, substituiu as luvas normais pelas manoplas com cotas no fundo. Zarrock ficou pendurada no quadril esquerdo do cinto de Belote, o sábio. Atravessando suas costas, ele colocou a aljava de penas brancas de cisne que Slazandi havia dado. A aljava, como ele ficou feliz em descobrir, também podia conter o arco que a rainha elfa havia lhe dado, mesmo com a corda. Depois de guardar os pertences dele de Ourique no pavilhão, Eragon e Safira saíram para encontrar Triana, a líder do Dufrothgata, no momento. Eles deram não mais do que alguns passos quando Eragon sentiu sua mente próxima que conseguia se proteger de sua sondagem mental. Supondo se tratar de um dos mágicos dos Varden, os dois se viraram em sua direção. A 12 metros do ponto onde começaram a caminhada, eles passaram por uma tendinha verde com um burro amarrado a uma estaca na frente. À esquerda da tenda, havia um caldeirão de ferro enegrecido pendurado num tripé de metal, colocado por sua vez sobre uma das chamas mal cheirosas que vinham bem do fundo da terra. Haviam cordas amarradas ao redor do caldeirão, no quais estavam dispostos belladonna, cicuta, rododendro, juníperos, casca de teixo e inúmeros tipos de cogumelos, como o amanita e o talo pintado, todos os quais foram reconhecidos por Eragon por causa das lições que teve sobre venenos. E em pé, ao lado do caldeirão, manejando uma longa pá de madeira com o qual mexia o caldo, estava Ângela, a herbolária. Aos seus pés estava Solimbum. O menino gato miou pesaroso e Ângela levantou os olhos, distraindo-se de sua tarefa. Tinha o cabelo ondulado, formando uma nuvem enorme e nevoada em torno do seu rosto resplandecente. Ela franziu a testa e sua expressão ficou positivamente demoníaca, pois era iluminada por baixo pela chama verde bruxuleante. Então, você voltou, hein? Voltamos, disse Eragon. Isso é tudo o que você tem para dizer? Você já viu Elva? Já viu o que você fez com aquela pobre garota? Sim, sim, gritou Ângela. Até que ponto uma pessoa pode ser inarticulada? Todo esse tempo em Elesmerá, sendo instruído pelos elfos, e sim é a melhor resposta que você consegue dar? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu cabeça dura, qualquer um que seja estúpido o suficiente para fazer o que você fez merece... Eragon colocou a mão nas costas e ficou esperando enquanto Ângela o informava. Com muitos termos explícitos, detalhados e altamente inventivos, como ele era exatamente um grande cabeça dura. Que tipo de ancestrais devia possuir para ser um cabeça duro tão magnífico? Ela chegou ao ponto de insinuar que um dos seus avós havia acasalado com Urgal, e as punições horrendas que merecia receber por sua idiotice. Se uma outra pessoa o tivesse insultado daquela maneira, Eragon o teria desafiado para um duelo. Mas ele tolerou a raiva da feiticeira, pois sabia que não podia julgar o comportamento dela pelos mesmos padrões dos outros, e porque sabia que suas afrontas eram injustificáveis. Ele havia cometido um erro terrível. Quando ela finalmente parou para respirar, Eragon disse: Você tem toda a razão. Vou tentar remover o encanto assim que a batalha estiver decidida. Ângela piscou 3 vezes, um longo depois da outra, e sua boca permaneceu aberta por um instante no pequeno, entre aspas, ó, antes de se fechar. Com um olhar de suspeita, ela perguntou:
Você não está dizendo isso só para me acalmar, está? Jamais faria isso. E você realmente pretende anular a sua maldição? Achava que tais coisas eram irrevogáveis? Os elfos descobriram muitos usos da magia. Ah, bem, então está resolvido, não? Ela lhe lançou um sorriso largo e depois passou por ele e bateu nas bochechas de Saphira. É bom vê-la novamente, Saphira. Você cresceu. Muito oportuno de fato, Ângela. Enquanto Ângela voltava a mexer sua poção, Eragon disse: essa foi uma tirada interessante. Muito obrigada. Trabalhei nela por diversas semanas. É uma pena que você não vá ouvir o final. É memorável. Posso terminá-la para você, se quiser? Não, está tudo bem. Posso imaginar no que isso vai dar. Fitando-a com o canto do olho, Eragon completou. Você não pareceu ter ficado surpresa com minha mudança. A herbolária encolheu os ombros. Tenho minhas fontes. Na minha opinião, é um aperfeiçoamento. Você estava um pouco, como posso dizer, inacabado antes. Isso é verdade. Ele gesticulou para que as plantas que estavam dependuradas. O que você planeja fazer com isso? É apenas um pequeno projeto meu, uma experiência se você quer saber. Examinando o padrão das cores num cogumelo seco que estava pendurado à sua frente, Eragon perguntou: você já descobriu se existem sapo? Existem ou não? Por acaso já. Parecem que todos os sapos são rãs, mas nem todas as rãs são sapos. Por isso, nesse sentido, sapos não existem, o que significa que eu estava certa o tempo todo. Ela parou de falar abruptamente, inclinou-se para o lado, pegou uma caneca de um banco que estava ao seu lado e a ofereceu para Eragon. Tome uma xícara de chá. Eragon olhou para as plantas mortais que o cercavam e depois se voltou na direção do rosto franco de Ângela antes de aceitar a caneca. Em voz baixa, para que a herbolária não pudesse ouvir, ele murmurou 3 feitiços para detectar veneno. Só depois que se certificou de que o chá estava livre de qualquer contaminação, foi que ele ousou beber. O chá estava delicioso, embora o cavalheiro não conseguisse identificar os ingredientes. Naquele momento, Solebum andou até onde Saphira estava e começou a arquear suas costas e se esfregar em sua perna como qualquer gato normal faria. Girando seu pescoço, Saphira se curvou para baixo e, com a ponta do nariz, roçou por toda a extensão da espinha do menino gato. Ela disse: conheci alguém em Lesmerá que conhece você. Solebum parou de se esfregar e levantou a cabeça. Sério? Sim, seu nome era Pata Ligeira e a dançarina sonhadora e também Maúde. Os olhos dourados de Solebum se arregalaram. Um ronronar profundo e gutural soou em seu peito e ele passou a se esfregar em Saphira com um vigor renovado. Então, disse Ângela, suponho que você já tenha falado com Nassuada, Arya e o rei Orrin. Ele assinou positivamente. E o que você achou do velho e o querido Orrin? Eragon escolheu as palavras com cuidado, pois estava a par de que estavam falando sobre um rei. Bem, ele parece ter uma variedade de interesses. Sim, ele é tão doce quanto um tolo lunático numa noite de solstício de verão. Mas todo mundo o é, de maneira ou de outra. Rindo de sua franqueza, Eragon disse: ele deve ser maluco para ter trazido tanto vidro de Alberon para cá. Ângela levantou uma sobrancelha. O que é isso agora? Você não viu o interior de sua tenda? Ao contrário de algumas pessoas, disse ela, torcendo o nariz, eu não estou procurando a amizade de todo monarca que conheço. Então, ele lhe descreveu grande parte dos instrumentos que Orrin havia trazido para a Campina Ardente. Ângela parou de mexer o caldo enquanto ele falava e ouviu tudo com muito interesse. No instante em que Eragon terminou, ela começou um alvoroço em volta do caldeirão, recolhendo rapidamente as plantas que estavam penduradas nos cordões, entre parênteses, usando pinças para fazê-lo, fecha as parênteses, e disse: acho que seria melhor eu fazer uma visita a Orrin. Vocês dois vão ter que me falar da sua viagem a Lesmerá mais tarde. Bem, caiam fora vocês dois, fora. Eragon balançou a cabeça enquanto a pequena mulher tocava ele e Saphira para fora da tenda, e ele ainda segurava uma xícara de chá. Falar com ela é sempre diferente? Sugeriu Saphira. Exatamente.
Pasta 65. As nuvens da guerra. De lá eles demoraram quase meia hora para localizar a tenda de Triana, que aparentemente servia como quartel-general da Duvartgata. Os dois tiveram dificuldades para encontrá-la porque poucas pessoas sabiam de sua existência, e um número ainda menor conseguia dizer onde ela estava, pois o pavilhão estava escondido atrás de um contraforte que servia para escondê-lo dos olhos dos mágicos inimigos no exército de Galbotorix. Enquanto Eragon e Saphira se aproximavam da tenda negra, a entrada foi aberta e Triana saiu com os braços expostos até a altura do cotovelo, preparando-se para usar magia. Atrás dela havia uma pequena aglomeração de feiticeiros determinados. Apesar de amedrontados, muitos deles Eragon havia visto durante a batalha em Fartendur, lutando ou curando os feridos. Eragon notou quando Triana e os outros reagiram com a já esperada surpresa por causa de sua aparência alterada. Baixando os braços, Triana disse: Matador de espectros Saphira. Vocês deviam ter nos avisado logo que estavam aqui. Temos nos preparado para enfrentar e combater o que julgamos ser um adversário poderoso. Não quis contrariá-lo, disse Eragon, mas tivemos que nos apresentar a Nassuada e o rei Orin imediatamente logo depois que pousamos. E por que está nos dando o ar de sua graça agora? Você nunca nos concedeu a honra de uma visita antes, nós que somos mais seus irmãos do que qualquer um entre os Varden. Eu tenho que assumir o comando da Duvartgata. Os feiticeiros reunidos murmuravam surpresos com seu anúncio e Triana ficou parada onde estava. Eragon sentiu que vários mágicos sondaram sua consciência numa tentativa de adivinhar suas verdadeiras intenções. Em vez de se proteger, entre parênteses, o que o deixaria cego para os ataques iminentes, fecha-se parênteses, Eragon retaliou atacando as mentes dos pretensos invasores, com força suficiente para que eles se sentissem obrigados a recuar e reerguer suas próprias barreiras. Enquanto fazia, Eragon teve a satisfação de ver dois homens e uma mulher se encolhendo e desviando seus olhares. Por ordem de quem? Perguntou Triana. De Nassuada. Ah, disse a feiticeira com um sorriso triunfante. Mas Nassuada não tem autoridade direta sobre nós. Nós ajudamos os Vardens por pura e espontânea vontade. Sua resistência deixou Eragon intrigado. Tenho certeza de que Nassuada ficaria surpresa ao ouvir isso, depois de tudo o que ela e seus pais fizeram pela Duvartgata. Isso pode lhes dar a impressão de que vocês não querem mais o apoio e a proteção dos Varden. Ele deixou a ameaça suspensa no ar por um instante. Além de mais, acho que me lembro de você estar disposta a me dar este posto antes. Por que não agora? Triana levantou uma sobrancelha. Você recusou a minha oferta, matador de espectros. Ou já se esqueceu? Serena como ela estava, uma certa defensiva coloriu sua resposta, e Eragon suspeitou que ela sabia que sua posição era insustentável. A feiticeira lhe pareceu mais madura do que da última vez em que se encontraram, e ela teve que lembrar a si mesma dos apuros que ela deve ter passado desde então. Marchar da Alagésia para a Surda, supervisionar os mágicos de Duvartgata e se preparar para a guerra. Não pude aceitá-la na época. Era a hora errada. Mudando abruptamente de tática, ela perguntou: por que Nassuada acredita que você deve nos comandar de qualquer jeito? Você e Saphira com certeza seriam mais úteis em outro lugar. Nassuada quer que eu os lidere da Duvartgata na batalha que está por vir, e assim o farei. Eragon achou por bem não mencionar que a ideia era sua. Um olhar furioso, soturno, deu a Triana um ar ameaçador. Apontou para o grupo de feiticeiros atrás dela. Devotamos nossas vidas para o estudo da nossa arte. Você tem lançado encantos há menos de 2 anos, o que o torna mais qualificado para essa tarefa do que qualquer um de nós? Não importa. Diga-me, qual é a sua estratégia? Como você planeja nos usar? Meu plano é simples, disse ele. Vocês irão unir as suas mentes num todo e buscar feiticeiros inimigos. Quando encontrarem um, eu acrescentarei minha força às suas, e junto poderemos esmagar a resistência do sujeito. Depois, poderemos arrasar as tropas que previamente estavam protegidas por suas defesas.
E o que você ficará fazendo o resto do tempo? Lutarei ao lado de Safira. Depois de um silêncio embaraçoso, um dos homens atrás de Triana se pronunciou. É um bom plano. Ele tremeu quando Triana lhe desferiu um olhar furioso. Ela lentamente encarou Eragon novamente. Desde que os gêmeos morreram, eu tenho liderado a Duvhrothgata. Sob minha orientação, eles providenciaram os meios para financiar os esforços de guerra dos Varden. Desmascararam a mão negra, entre parênteses, a rede de espiões de Galbatorix que tentou assassinar Nassuada, fecha as parênteses. Assim como todo fizeram inúmeros outros serviços. Eu não estou me gabando quando digo que esses não são feitos simples, e tenho certeza de que posso continuar a produzir tais resultados. Por que então Nassuada quer me depor? Como eu posso tê-la desagradado? Tudo ficou claro para Eragon então. Ela foi se acostumando com o poder e não quer entregá-lo. Porém, mais do que isso, ela acha que o fato de eu estar substituindo-a é uma crítica à sua liderança. Você precisa solucionar essa questão e rapidamente, disse Safira. Nosso tempo é curto. Eragon ficou quebrando a cabeça para descobrir uma maneira de estabelecer sua autoridade na Duvhrothgata, sem se indispor mais com Triana. Até que finalmente ele disse: Não vinha até aqui para causar problemas. Vim pedir a sua ajuda. Ele falou para toda a congregação, mas só olhou para a feiticeira. Sou forte, sim. Safira e eu provavelmente poderíamos derrotar qualquer número de mágicos favoritos de Galbatorix. Mas não podemos proteger todos entre os Varden. Não podemos estar em toda parte. E se os magos de guerra do Império juntarem suas forças contra nós, então até mesmo nós ficaremos sobrecarregados para sobreviver. Não podemos lutar essa batalha sozinhos. Você tem toda a razão, Triana. Fez tudo certo com a Duvhrothgata, e eu não estou aqui para usurpar a sua autoridade. Porém, como mágico, preciso trabalhar com a Duvhrothgata, e como cavalheiro, posso também precisar lhes dar ordens, as quais precisarei ter certeza de que serão obedecidas sem nenhum questionamento. A cadeia de comando deve ser estabelecida. Assim vocês conservarão a maior parte de sua autonomia. Na maioria das vezes estarei ocupado demais para devotar minha atenção para a Duvhrothgata. Não pretendo ignorar seus conselhos, pois estou certo de que vocês têm muito mais experiência do que eu. Por isso peço novamente, vocês irão nos ajudar pelo bem dos Varden? Triana fez uma pausa, depois se curvou. É claro, matador de espectros, pelo bem dos Varden. Será uma honra tê-lo como líder da Duvhrothgata. Então, vamos começar. Nas horas seguintes, Eragon falou com cada um dos mágicos reunidos. Embora um bom número deles estivesse ausente, ocupados com uma ou outra tarefa para auxiliar os Varden. Ele fez o melhor que pôde para se inteirar do conhecimento de magia que eles possuíam. Aprendeu que a maior parte dos homens e mulheres na Duvhrothgata havia sido introduzida na sua arte por um parente, e normalmente em profundo segredo, para evitar atrair a atenção daqueles que temiam a magia, e claro, do próprio Galbatorix. Apenas um punhado deles haviam recebido treinamento apropriado. Como resultado, a maior parte dos feiticeiros conhecia pouco da língua antiga. Nenhum deles conseguia falá-la fluentemente. Suas crenças em relação à magia eram normalmente distorcidas por superstições religiosas e ignoravam as inúmeras aplicações da necromancia. Não é de se surpreender que os gêmeos estivessem tão desesperados para extrair o seu vocabulário da língua antiga quando o testaram em Fartendur, observou Safira. Com ele poderiam ter facilmente conquistado esses mágicos menores. No entanto, eles são tudo o que temos para trabalhar. É verdade. Espero que você possa ver agora que eu estava certa em relação a Triana. Ela coloca os seus próprios desejos acima do bem da maioria. Você tinha razão, concordou ele. Mas eu não o condeno por isso. Triana lida com o mundo da melhor maneira que pode, assim como todos nós.
Entendo isso mesmo que não aprove compreensão. Como disse Oromes, gera solidariedade. Pouco mais do que 1/3 dos feiticeiros se especializaram como curandeiros. Esses Eragon mandou que seguissem em frente e depois de lhes dar 5 novos feitiços para memorizar, encantos que permitiriam que eles tratassem de um sem número de ferimentos de guerra. Como os encantadores que restaram, Eragon trabalhou no sentido de estabelecer uma série clara de comandos. Ele designou Triana como sua tenente e fez garantir que suas ordens seriam cumpridas, e de consolidar suas personalidades díspares numa unidade de combate. Tentar convencer os mágicos a cooperarem, como ele descobriu, era como tentar fazer que uma mantilha de cães dividisse um osso cheio de carne. Não ajudou nem um pouco o fato deles estarem evidentemente respeitando-o, pois ele não conseguia encontrar nenhuma maneira de usar sua influência para facilitar as relações entre os mágicos invejosos. Para ter uma melhor ideia de sua exata competência, Eragon os obrigou a fazer uma série de feitiços. Enquanto os observava, se esforçava com os encantos que agora considerava simples. Eragon ficou a par do quanto seus próprios poderes haviam evoluído. Para Saphira mostrou seu espanto. E pensar que eu suava para erguer um seixo no ar? E pensar, respondeu ela, que Galbotorix teve mais de um século para aprimorar o seu talento? O sol estava baixo no oeste, intensificava a luz laranja esfumaçada até o acampamento dos Varden. O lívido rio Giet e a totalidade da campina ardente brilhava num esplendor louco e marmóreo, como se fosse uma cena dos sonhos de um lunático. O sol não estava distante do horizonte, a mais do que a largura de um dedo, quando um mensageiro chegou na tenda. Ele disse a Eragon que Nassuada havia ordenado para que ele fosse encontrá-la imediatamente. E acho que é melhor você se apressar, matador de espectros, se é que não se importa que eu diga isso. Depois de extrair da Duvargata a promessa de que eles estariam prontos e dispostos quando ele os chamasse para lhes prestar alguma assessoria, Eragon saiu correndo ao lado de Saphira em meio às fileiras de tendas cinzentas no caminho até o pavilhão de Nassuada. Um irritante barulho acima dos dois fez Eragon levantar os olhos do solo traiçoeiro tempo suficiente para olhar para o céu. O que ele viu foi uma gigantesca revoada de aves girando entre os dois exércitos. Ele avistou águias, falcões, gaviões, junto com inúmeras gralhas vorazes, e seus primos maiores de rapina, cujos bicos lembravam adagas e cujas penas traseiras eram azuis, os corvos. Cada pássaro gritava por sangue, para que pudesse molhar a sua garganta e pôr carne quente o suficiente para encher sua barriga e saciar sua fome. Por experiência e instinto, sabiam que, sempre que apareciam exércitos na Alagésia, podiam esperar um banquete com acres e mais acres de cadáveres. A nuvem da guerra estão se formando, observou Eragon. Pasta 66. Nar-Garzavog. Eragon entrou no pavilhão. Saphira enfiou a cabeça em seu interior, seguindo-o. Ele foi recebido com o som estridente do aço quando Jormundur e meia dúzia de oficiais de Nassuada desembainharam suas espadas na direção dos intrusos. Os homens baixaram suas armas quando Nassuada disse: "Vem aqui, Eragon." "Qual é a sua ordem?" perguntou o cavaleiro. Nossos batedores relataram que um grupo de aproximadamente 100 Ku estão se aproximando vindo do noroeste. Eragon franziu a testa. Ele não esperava que fosse encontrar Urgaus nessa batalha, já que Durza não o mais controlava e tantos haviam sido mortos em Fartindur. Mas, se eles vieram, vieram. O jovem sentiu a sua sede de sangue aumentar e se permitiu um sorriso brutal enquanto contemplava a possibilidade de destruir Urgaus com seu novo poder. Batendo com a mão no cabo de Zarok, ele disse: "Será um prazer eliminá-los, Saphira, e eu podemos lidar com isso sozinho se vocês quiserem." Nassuada olhou cuidadosamente para o seu rosto e disse: "Não podemos fazer isso, Eragon. Eles estão hasteando uma bandeira branca e pediram para falar comigo." Eragon ficou boquiaberto. "Com certeza você não pretende conceder-lhes uma audiência? Oferecerei a eles as mesmas cortesias que dariam para qualquer adversário que chegue hasteando a bandeira de trégua. Mas eles são bárbaros, monstros. É uma insensatez deixar que eles adentrem o acampamento."
Caçoada e eu vi atrocidades que os urgaus cometem. Eles têm o prazer em causar dor e sofrimento e não merecem mais piedade do que um cão enraivecido. Não há necessidade de você perder tempo com uma armadilha tão óbvia. É só dar a sua palavra que eu e cada um dos seus guerreiros estaremos mais do que dispostos a matar essas criaturas asquerosas para você. Nisso, Jormundur, eu concordo com Eragon. Se você não nos ouve, Nassuada, pelo menos, ouça a ele. Primeiro, Nassuada se dirigiu a Eragon num murmurar tão baixo que ninguém mais pôde ouvir. De fato, seu treinamento ainda está inacabado, visto que você está tão cego. Depois, ela ergueu a voz e nela o cavaleiro ouviu o mesmo tom de comando inflexível que seu pai possuíra. Vocês se esquecem de que lutei com Farterdur do mesmo jeito que todos aqui, e vi a selvageria dos Urgaus. No entanto, também vi que os nossos homens cometem atos igualmente abomináveis. Não posso subestimar o que passamos nas mãos dos Urgaus, mas também não posso ignorar aliados em potencial quando estamos em número bem menor do que o Império. Minha lady, é perigoso demais para você ir ao encontro de um Ku. Perigoso demais? Nassuada ergueu uma sobrancelha. Enquanto eu estiver protegida por Eragon, Saphira, Elva e todos os guerreiros em torno de mim? Acho que não. Eragon rangeu os dentes em frustração. Diga algo, Saphira. Você pode convencê-la a desistir desse plano impossível? Eu não. A sua mente está nebulosa acerca desse problema. Você não pode concordar com ela, exclamou Eragon espantado. Você estava lá em Azuk comigo? Sabe que os Urgaus fizeram com os aldeões? E o que dizer de quando deixamos Terrin, minha captura em Gilead e em Fartedur? Todas as vezes em que encontramos Urgaus, eles tentam nos matar ou coisa pior. Eles não passam de animais cruéis. Os elfos acreditam na mesma coisa em relação aos dragões durante a Durfin Skullblaka. Ao comando de Nassuada, seus guardas desataram os painéis frontais e laterais do pavilhão, deixando-o aberto para que todos vissem o seu interior e permitiram que Saphira se agachasse ao lado de Eragon. Então, Nassuada se sentou em sua cadeira de encosto alto, enquanto Jormundur e os outros oficiais se organizavam em duas fileiras paralelas para que qualquer um que houvesse solicitado uma audiência com ela tivesse que andar no meio deles. Eragon ficou à sua direita e Elva à esquerda. Menos de 5 minutos depois, um grande berro de raiva estourou ao lado leste do acampamento. O ataque de zombarias e insultos foi ficando cada vez mais forte, até o momento em que um só Ku entrou no campo de visão deles. Andava na direção de Nassuada, enquanto uma horda dos Varden o bombardeava com provocações. O Urgal, o Ariante, como Eragon bem se lembrava que eles eram chamados, ergueu sua cabeça e deixou à mostra suas presas amareladas, mas não reagiu ao tratamento áspero que estava recebendo. Tratava-se de uma espécie magnífico. Tinha 2,5 metros de altura, feições fortes e imponentes, apesar de grotescas. Chifres grossos que se erguiam em espiral e uma musculatura fantástica que dava a impressão de que ele poderia matar um urso com um único golpe. Suas roupas se resumiam a uma tanga amarrada, algumas placas de ferro bruto presas com pedaços de malha e um disco de metal curvo aninhado entre os 2 chifres para proteger o topo da cabeça. Seu cabelo longo e negro estava amarrado no rabo. Eragon sentiu seus lábios se apertarem numa expressão de ódio. Ele tinha que se conter para não sacar Zarok e atacar. Contudo, apesar do que estava sentindo por dentro, ele não pôde deixar de admirar a coragem do Urgal em confrontar um exército inteiro de inimigos sozinho e desarmado. Para sua surpresa, notou que a mente do Ku estava fortemente protegida. Quando Urgal parou em frente às abas do pavilhão, não ousava se aproximar mais. Nassuada ordenou que seus guardas gritassem para acalmar a multidão. Todos olharam para o Urgal, perguntando-se o que ele faria depois. O Urgal levantou seus braços salientes para o céu, inspirou profundamente, depois abriu a boca e berrou para Nassuada. No instante, um festival de flechas foi apontado para o Ku, mas ele não prestou atenção e prosseguiu no seu lamento até seus pulmões se esvaziarem. Depois, olhou para Nassuada, ignorando as centenas de pessoas que, como era óbvio, ansiava por matá-lo e resmungou num sotaque denso e gutural.
Que traição é essa, Lady Caçadora Noturna? Você prometeu que a minha passagem seria segura? Será que os humanos quebram as suas palavras tão facilmente? Inclinando-se em sua direção, um dos oficiais de Nassuada disse: Deixe-nos puni-lo, senhora, por sua insolência. Assim que lhe ensinarmos o que quer dizer respeito, você então poderá ouvir sua mensagem, seja lá o que for. Eragon queria permanecer em silêncio, mas sabia do seu dever para com Nassuada e os Varden. Por isso se agachou e disse no ouvido da soberana: Não tome como ofensa. É assim que eles cumprimentam seus comandantes durante a guerra. A reação apropriada seria bater cabeças, mas não creio que você queira experimentar isso. Os elfos ensinaram isso? Murmurou ela sem tirar os olhos do cu que a esperava. Sim. O que mais lhe ensinaram sobre os Urgals? Bastante coisa, admitiu relutante. Então, Nassuada se dirigiu ao Ku e também para os seus homens que estavam mais afastados. Os Varden não são mentirosos como Galbotorix e o Império. Diga o que tem em mente. Você não precisa temer nada enquanto estivermos reunidos e em trégua. O Urgal resmungou e levantou seu queixo ossudo, expondo a garganta. Eragon reconheceu isso como um gesto de amizade. Baixar a cabeça era um sinal de ameaça em sua raça, pois significava que um Urgal queria cravar seus chifres no inimigo. Sou Nar Garcevog, da tribo Bolvec. Falo pelo meu povo. Parecia que ele mastigava cada palavra antes de cuspi-la. Os Urgals são mais odiados do que qualquer outra raça. Elfos, anões, humanos, todos nos caçam, nos queimam e nos expulsam de nossas moradas. Não sem um bom motivo, salientou Nassuada. Garcevog assentiu. Não sem um bom motivo. Nosso povo ama guerrear. Entretanto, com que frequência somos atacados apenas porque vocês nos acham tão feios quanto nós os achamos? Nós temos prosperado desde a queda dos cavaleiros. Agora nossas tribos são tão grandes que a terra árida em que vivemos não pode mais nos alimentar. Então, vocês fizeram um acordo com Galbotorix. Sim, Lady Caçadora Noturna. Ele nos prometeu uma boa terra caso matássemos seus inimigos. No entanto, nos enganou. Seu xamã de cabelo de fogo, Durza, virou a cabeça dos nossos comandantes e forçou nossas tribos a trabalharem juntas, como não é do nosso feitio. Quando descobrimos isso na montanha oca dos anões, as Eirndal, as fêmeas que nos governam, mandaram minha procriadora para conversar com Galbotorix e perguntar por que ele havia nos usado. Garcevog balançou sua pesada cabeça. Ela não retornou. Nossas melhores fêmeas foram mortas por Galbotorix e depois ele nos abandonou como se fôssemos uma espada partida. Ele é Draj, possui uma língua traiçoeira e é um traidor sem chifres. Lady Caçadora Noturna, estamos em menor número agora, mas lutaremos ao seu lado se você permitir. Qual é o preço? Perguntou Nassuada. Suas Erdal vão querer algo em troca? Sangue. O sangue de Galbotorix. E se o Império cair, pediremos para que você nos dê terras para procriar e plantar terras para evitar mais batalhas no futuro. Eragon adivinhou a decisão de Nassuada pelas feições do seu rosto, mesmo antes dela se pronunciar. Aparentemente Jormundur também, pois se inclinou em sua direção e disse em voz baixa: Nassuada, você não pode fazer isso. Vai contra a natureza. A natureza não pode nos ajudar a derrotar o Império. Precisamos de aliados. Os homens desertarão antes de começarmos a lutar ao lado dos Urgals. Isso pode ser resolvido, Eragon. Você acha que eles manterão sua palavra? Só enquanto partilharmos de um inimigo em comum. Com um aceno de cabeça pronunciado, Nassuada mais uma vez levantou a voz. Muito bem, Nar Garcevog. Você e seus guerreiros podem acampar ao longo do flanco leste do nosso exército, afastado da nossa formação principal, e discutiremos os termos do nosso pacto. Agrat Ukamar, rugiu o Ku, batendo com os punhos na testa. Você é uma Erdal sábia, Lady Caçadora Noturna. Por que você me chama assim? Erdal? Não, Caçadora Noturna. Garcevog soltou um pigarro pela garganta que Eragon interrompeu com uma gargalhada.
caçador noturno. É o nome que dávamos ao seu pai por causa do jeito que ele nos caçava nos túneis escuros sob as montanhas dos anões e por causa da cor de sua pele. Como sua filha, você é merecedora do mesmo nome. Com isso, ele se virou abruptamente e saiu a passos largos do acampamento. Levantando na suada, proclamou: qualquer um que atacar os Urgaus deverá ser punido como se tivesse atacado um companheiro humano. Quero que essa mensagem seja fixada em todas as subdivisões do nosso regimento. Pouco depois que ela terminou, Eragon notou o rei Orrin se aproximando a passos rápidos, com a capa esvoaçante às suas costas. Quando se aproximou bastante, gritou: Nassuada, é verdade que você se encontrou com um Urgal? O que você quis com isso e por que eu não fui alertado antes? Eu não... Ele foi interrompido quando um sentinela emergiu das fileiras de tendas cinzentas, gritando: um cavalheiro vindo do Império se aproxima. Num instante, o rei Orrin se esqueceu da reclamação e se juntou à Nassuada enquanto ela corria na direção do pelotão dianteiro do seu exército, seguido por pelo menos 100 pessoas. Em vez de ficar no meio da multidão, Eragon pulou em cima de Saphira e deixou que ela o carregasse até o seu destino. Quando Saphira parou nas plataformas trincheiras e fileiras de estacas pontiagudas que protegiam a dianteira dos Varden, Eragon viu um soldado solitário rasgando furiosamente a desolada terra de ninguém. Acima dele, as aves de rapina arremeteram para ver se a primeira leva do seu banquete havia chegado. O soldado puxou as rédeas de seu garanhão negro a uns 30 metros da barreira de proteção, ficando o mais distante possível dos Vardens, e gritou: ao recusarem os termos generosos da rendição do rei Galbotorix, vocês optaram pela morte como seu destino. Não negociaremos mais. A mão da amizade se transformou no punho da guerra. Se algum de vocês ainda tiver alguma consideração para com seu legítimo soberano, aquele que tudo sabe, o todo-poderoso rei Galbotorix, então fuja. Ninguém deve estar em nosso caminho assim que partirmos para limpar a Alagésia de todos os infames traidores e subversivos. E embora doa muito em Nosso Senhor, pois ele sabe que a maior parte desses atos rebeldes foram instigadas por líderes amargos e mal orientados, teremos que punir com dignidade o território ilegítimo conhecido como Surda e devolvê-lo para o comandante benevolente do rei Galbotorix, ele que se sacrifica dia e noite pelo bem de sua gente. Por isso, fujam, volto a afirmar, ou sofram o mesmo destino do seu arauto. Com isso, o rei abriu um saco de lona e mostrou uma cabeça mutilada. Ele a jogou no ar e a viu caindo no meio dos Varden, para depois dar meia volta com seu garanhão, e abriu o caminho com suas esporas e galopou de volta na direção da multidão sombria que formava o exército de Galbotorix. Devo matá-lo? Perguntou Eragon. Nassuada balançou negativamente a cabeça. Logo teremos a nossa oportunidade. Não violarei as regras dos enviados, mesmo que o Império viole. Como você? Ele gritou de surpresa e apertou o pescoço de Saphira para que não caísse enquanto ela se empinava na plataforma, apoiando as patas dianteiras sobre o aterro verde e amarelo. Abrindo sua mandíbula, Saphira deu um rugido longo e profundo, bem parecido com os de Garzavog. Só que o seu desafiava e provocava seus inimigos, um aviso da ira que eles haviam instigado, e uma espécie de toque de trombeta para todos os que odiavam Galbotorix. O som de sua voz de clarim assustou tanto o garanhão que este se esquivou para a direita, escorregou no terreno aquecido e caiu de lado. O soldado foi jogado do cavalo e caiu numa poça de fogo que entrava em erupção naquele mesmo instante. O sujeito deu um só grito que, de tão horripilante, fez o couro cabeludo de Eragon se arrepiar, e depois ficou num silêncio que duraria para todo sempre. Os pássaros começaram a descer. Os Varden aplaudiram o feito de Saphira. Até mesmo Nassuada se permitiu dar um pequeno sorriso. Depois, ela bateu palmas e disse: eles atacarão ao alvorecer, creio, Eragon. Reúna a Duvhotgata e prepare-se para agir. Terei ordem para vocês daqui a 1 hora. Levando o Rim pelo ombro, ela o guiou de volta na sua direção do complexo, dizendo:
Majestade, há decisões que precisamos tomar. Tem um certo plano, mas ele exigirá... Deixe que eles venham, disse Safira. A ponta da sua cauda se contraía como a de um felino à espreita de um coelho. Todos eles irão arder.